Bom, a partir de agora, então, está sendo gravado o nosso bate-papo. Eu queria novamente agradecer a presença aí do Flávio, meu colega de trabalho, né? De tantas emoções aí durante o ano. Pela disponibilidade, né? Que eu falei para ele, apesar de a gente estar sem eventos, né, sendo executados esse ano ainda, mas o volume de coisas para fazer está grande, né, Flávio? Então, obrigada aí novamente pelo teu tempo e também pelas palavras que você vai compartilhar com a gente, tá? Gostaria que você se apresentasse para o pessoal, né? Enfim, onde você se formou, né? Como que está a sua vida profissional hoje, enfim, para a gente começar a bater um papo aí sobre o assunto em questão. Vamos lá. Gente, primeiro de tudo, agradecer também aí ao convite. Acho que é um tema que, não só porque está em alta, mas é um tema que acho que eu vivo isso no meu dia a dia, então eu gosto muito de falar sobre. Não sou das pessoas mais fáceis de falar, assim, eu sou mais retraído, sou um pouco tímido, mas acho que vou tentar me soltar aqui com vocês. Me chamo Flávio, tenho 29 anos, isso. Eu me formei em Educação Física na Unesp de Bauru, já há algum tempo, acho que desde 2016 eu não exerço a função, fui atraído aí para o mundo dos eventos, então hoje eu trabalho com evento, e eu tenho uma pequena empresa lá em Bauru ainda de recreação, então, tipo, tudo na minha vida é mais voltada para evento mesmo, tem muito pouco da educação física hoje presente. Falando um pouco realmente da temática, eu fiz parte do coletivo negro, do primeiro coletivo negro da Unesp Bauru, que não existia até 2013, então, tipo, fiz parte de um coletivo negro lá. E acho que é isso. Um pouquinho de mim, acho que é mais ou menos isso. Aí, pensando também aí na questão do que a gente veio tratar hoje, eu acho que até escrevi essa frase porque é o que eu penso. Acho que preto desde sempre, talvez negro desde os 16, 17, que foi a primeira vez que eu realmente entendi o que era racismo, que eu passei o racismo na pele. Mas é isso. Legal, Flávio. E a gente sabe que há umas semanas atrás o assunto veio mais à tona ainda. Na verdade, cada vez que a gente tem um caso, parece que o mundo volta a despertar, né? Aí depois o caso cai no esquecimento, a gente para de falar, e a gente ainda tem uma grande parcela de pessoas, né, que acham que isso não existe mais, isso ficou no passado. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, né, sobre a tua opinião a respeito aí dos protestos, né? Depois envolvesse um pouco aí relacionado à postura que vocês decidiram enquanto criativa agência, né? Que a gente sempre faz a ligação com as empresas aqui, por ser um curso de marketing, né? Como ficou esse impacto, né? Qual foi o teu papel aí para conversar principalmente com a equipe, e é isso que você tem assim para passar para a gente em relação a essa temática. Tá, vamos lá. Gente, eu acho que para começar qualquer coisa, eu acho que tipo é importante colocar, e aí eu até ouvi o Luiz falando, e eu acho que é muito disso. Eu vi que vocês trabalham com outras temáticas no dia a dia. Eu acho que a gente está num país e numa cultura, na verdade, talvez nem só o país, mas onde qualquer tipo de minoria, a gente tem problemas com as minorias, né? As minorias, elas sofrem preconceito, elas realmente são perseguidas, e eu acho que isso, tipo, vem não só da questão estrutural, tá sempre esteve presente, a questão estrutural, não é a questão só sistemática de governos, etc. Longe disso, eu acho que é a questão das pessoas. Eu acho que o ser humano em si é o grande problema, né? A gente começa com o ser humano como o problema de tudo isso. Então, tipo, a gente legitimou, no final das contas, e deixou de se revisitar para falar sobre as minorias, e a gente trata as minorias com
com todo o preconceito e com toda a agressividade possível, né? Tipo, é muito difícil a gente aceitar as minorias. Então, seja elas, eu não acho que é só racial, vou falar da racial, porque realmente é o que eu sinto na pele, mas eu acho que, tipo, a gente precisa se revisitar e se reconversar sobre a forma que a gente trata todas as minorias. Acho que mulheres, a comunidade LGBT, acho que tudo isso a gente vem tratando muito mal, e acho que esse é um problema da humanidade em si, das pessoas em si, e é algo que, tipo, eu não conseguiria começar sem falar disso. E aí, quando a gente vem para o momento que a gente está vivendo, e sobre o que eu penso desse momento, e aí também um pouquinho do que a gente vem conversando nos últimos dias, até mesmo como empresa, primeiro de tudo, acho que realmente foi até algo que a gente começou a pensar como empresa para poder chegar no ponto de falar, e aí, o que a gente vai fazer? A gente começou a tratar o racismo em si de uma maneira muito natural. As coisas sempre aconteceram, continuam acontecendo, e a gente nunca, sei lá, voltou a falar sobre o assunto. A gente não fala sobre o assunto há 520 anos. A gente, tipo, jogou uma parcela da população às margens da sociedade, e a gente não falou mais sobre isso. E acho que esse é o primeiro ponto. Eu não acho errado que a gente tenha, que o nosso start para tudo que está acontecendo e para o movimento que está acontecendo, e aí quando eu falo nosso start, são das pessoas que não estavam falando sobre isso, porque tem muita gente que fala sobre isso há muito tempo. O nosso start veio dos Estados Unidos. Só que eu acho isso um absurdo, pensando no nosso racismo doméstico, tá? E é só parar para pensar que isso acontece todos os dias em dezenas, centenas, milhares de comunidades espalhadas pelo Brasil. A gente falou muito sobre o George, sobre o Floyd, mas assim, isso acontece todos os dias. Acontece na favela do Rio de Janeiro, acontece nas tribos indígenas. O racismo, ele vem acontecendo, ele vem matando gente de forma tão brutal quanto o Floyd morreu todos os dias aqui no nosso país. Só que isso, e aí eu não sei muito bem o porquê, e talvez isso seja algo que a gente não vai conseguir entender porquê, não foi tocante, nunca foi tocante para a gente falar sobre o nosso racismo doméstico. Então, tipo, quando começou toda essa movimentação, né, das redes sociais e tudo mais, em relação a tudo isso, a gente, na verdade, precisou fazer um paralelo com nós mesmos, de entender o que a gente estava fazendo para combater isso, porque no final das contas a gente é uma empresa que, no fim das contas, a gente fala muito sobre as minorias, a gente tenta, tipo, implementar projetos em todos os eventos que a gente tenta falar sobre os assuntos, mas a gente percebeu que a gente falava disso de uma maneira muito superficial. Então, tipo, aí a gente realmente precisou assumir o nosso papel de, tipo, a gente deixou de falar disso, a gente deixou de estudar sobre isso, e tá na hora da gente, tipo, parar de se enganar e realmente voltar, se revisitar novamente, estudar sobre o assunto e dar espaço para quem já está falando. Tem muita gente falando sobre há muito tempo. Depois, inclusive, vou deixar um apanhado de conteúdos de pessoas negras, de tipo estudiosos negros para vocês, mas a gente parou de falar enquanto essas pessoas estavam falando, a gente não deu atenção, a gente falava de maneira realmente pensando em tipo em se sair bem, assim como a gente fala da maioria das coisas, né? A gente fala da maioria dos preconceitos das minorias de forma muito superficial. É realmente mais pensando em estar bem com nós mesmos, em tipo, nossa, eu falei sobre isso, eu estou abordando o assunto, eu estou postando lá na rede social, então tá tudo bem. E não tá tudo bem. O racismo e todas as outras perseguições contra as minorias, elas continuam matando no Brasil de forma tão brutal quanto,
E aí a gente fez realmente toda essa visitação para entender que a gente não falava sobre o assunto da maneira que a gente deveria, que a gente não fazia coisas realmente pensando nas minorias. E aí eu coloco, inclusive, até mesmo o nosso dia a dia, né? No caso da empresa, nós somos uma empresa de 22 pessoas, se eu não me engano, onde, tipo, são 2 pessoas que são pretas, mas que se afirma como preto apenas uma. Caso eu... Então, muito difícil, né? É um cenário muito difícil pensar em tudo isso. Então, tipo, aí como empresa a gente precisou pensar, pô, mas nem aqui dentro a gente faz o mínimo, sabe? Todos os ambientes onde a gente está, tipo, não está realmente com pessoas pretas nesses ambientes. As pessoas negras, gente, eu uso muito negro, tá? E então vou usar o termo negro. As pessoas negras, elas não estão na faculdade, elas não estão nos melhores empregos, elas não estão tipo, em muitos lugares, assim como a maioria das minorias. Nunca vou deixar de falar isso. Mas elas não estão em nenhum desses lugares. Então, tipo, qual que é o nosso papel, como é que a gente conseguiria começar a ajudar. Então, foi nesse momento que a gente começou realmente a falar de tudo isso. E aí, nos últimos dias, realmente pensando tudo, conseguindo, tipo, estudar sobre isso, e aí foi algo que, inclusive, a gente colocou na nossa reunião de empresa, a gente chegou, eu e mais uma pessoa que é responsável pela parte de projetos socioculturais dentro da empresa, a gente realmente, tipo, chegou em voltar a lembrar de algumas coisas que, tipo, que estão presentes no nosso dia a dia, estão presentes estruturalmente falando, e que a gente nunca mais deu atenção, que a gente nunca mais falou sobre, e que, na verdade, tipo, completamente necessário falar sobre. Começando pelo que a gente estuda. E aí a gente vai lá para mostrar o quanto tudo que a gente vem falando é estrutural e difícil de controlar. A gente vai lá para a escola, para tudo que a gente aprendeu durante o período escolar. A gente aprendeu muitas coisas sobre muitas pessoas, muitos pensadores, presidentes, artistas e tudo mais, e em sua grande maioria, assim como hoje, grande maioria da sala, e acredito que os professores, todos os alunos, a maioria dos alunos, a gente só fala e só aprendeu sobre pessoas brancas. A gente só conversa sobre os grandes feitos de pessoas brancas. Então, tipo, estruturalmente a gente foi criado e a gente precisa aceitar isso, que a gente foi criado para ser racista. A gente, tipo, é bombardeado o tempo inteiro a ser racista, porque no fim das contas a gente falou até mesmo sobre quem, tipo, odiava pessoas pretas, mais do que falou sobre pessoas pretas. A gente falou sobre a Alemanha racista, sexista, mas não falou sobre a África. A gente falou sobre Hitler, mas a gente falou muito pouco sobre Mandela. E aí eu acho que isso está tipo, presente na história de todas as pessoas. Infelizmente, todos nós passamos por isso. Infelizmente, todos nós passamos por esse processo. E a gente naturalizou o racismo. Acho que esse foi o primeiro ponto das coisas que a gente tipo, começou a aceitar, que tipo, a gente naturalizou o racismo dessa forma, realmente porque, tipo, desde sempre, na estrutura da sociedade, a gente, tipo, aprendeu a ser assim, aprendeu, tipo, a falar dessas coisas dessa maneira. E aí também, tipo, aí eu volto pro George Floyd, mas vou falar também um pouquinho sobre tudo que a gente viu da mídia. A gente começou realmente, tipo, a se questionar sobre tudo que a mídia, o papel da mídia entre tudo isso, o papel de quem realmente era influenciador, até mesmo, tipo, nos termos. E aí eu vou ler duas chamadas de notícias que eu destaquei. Jovem preto morre baleado. No mesmo jornal, tinha uma notícia sobre um jovem branco
não no mesmo dia, óbvio, mas tinha, tipo, a notícia sobre a morte de um jovem branco também. E não vou falar o nome dele, mas, enfim, fulano de tal, de 21 anos, foi assassinado. E eu não sei se fica clara a diferença, mas foi algo que a gente começou até mudar na gente mesmo e que, para mim, chamou muita atenção, porque, tipo, eu mesmo não tinha reparado, mesmo no meu lugar de pessoa preta, poxa, por que que o jovem preto morre baleado? Ele simplesmente morre baleado. Ele não tem nome, ele não tem sobrenome, ele só tem cor e não tem uma explicação. Na verdade, a explicação no texto, quando você para ler o texto, tem a explicação, mas a chamada tem zero explicação e no texto em si também tem, tipo, faz você se preocupar e você, tipo, interagir com aquela vítima muito pouco. Quando é o jovem branco, a diferença está aí. O jovem branco, ele é assassinado. Ele tem nome, ele tem sobrenome, ele tem idade, os pais foram ouvidos. Então, assim, revolta muito mais, mas, tipo, tá muito na mídia. É a percepção que a mídia dá pra gente sobre, tipo, os dois. A gente também é bombardeado pela mídia a se preocupar muito mais com o jovem branco. Nossa, vai parecer que eu odeio branco, eu não odeio branco. Eu acho que, tipo, sou muito privilegiado, pensando, tipo, na grande maioria das pessoas pretas, e estou perto de muitas pessoas brancas, estou perto de muitas pessoas pretas, mas, tipo, a gente precisa assumir, e aí até mesmo pessoas pretas com um pouco mais de privilégio precisam assumir o quanto a gente, tipo, é tratado diferente, a gente é tratado muito diferente, e a questão midiática mostra muito isso. E aí volto, foi a própria mídia que trouxe o caso Floyd, acho que não esperava a repercussão, e ela só traz o caso Floyd, na nossa opinião, exatamente por conta das mídias que não são as mídias legalizadas. Não foi... o caso tinha acontecido há muitos dias, até, tipo, ele ser noticiado do jeito que ele foi noticiado, tipo, realmente nas grandes meios de imprensa. O que realmente, tipo, fez com que o caso Floyd explodisse ali, dentro da mídia, foi o Facebook, o WhatsApp, realmente as pessoas compartilhando o vídeo, e aí a gente parando, podendo pensar e falando, meu, olha o que aconteceu, olha que negócio absurdo aqui. Só que, tipo, e aí a minha indignação vem em... Poxa, aconteceu muitos casos absurdos parecidos e que esse país deveria ter pensado, e que as pessoas desse país deveriam ter pensado sem precisar importar o caso Floyd. Não estou deslegitimando o que aconteceu, longe disso, acho um absurdo. Mas, assim, a gente tem, tipo, João Pedro, a gente tem Marielle, a gente tem Agatha, a gente tem Gabriel, a gente tem muitos casos que era para ter causado indignação também e que a gente não se indignou, que a gente, tipo, não parou para pensar, não refletiu do mesmo jeito que a gente refletiu sobre. O próprio movimento negro, ele passa a realmente ganhar força, a gritar sobre o que acontecia aqui dentro, quando, tipo, a gente precisou da força da mídia branca, quando a gente precisou que... A gente só ganhou força quando, tipo, a mídia branca, quando as mídias que antes não falavam sobre, começaram a falar, quando, tipo, o Instagram, o Facebook realmente começou a bombardear esse tipo de coisa, mas a gente não pode esquecer que acontece todos os dias. Enquanto eu estava realmente pensando no que a gente ia conversar ontem, eu me deparei com uma notícia muito parecida com a do Floyd, que aconteceu no domingo em São Paulo. Um policial, ele se ajoelhou realmente num jovem, no pescoço de um jovem, que numa abordagem policial, independente do certo ou errado. No caso, o jovem aparentemente também tinha cometido um crime, mas ele se ajoelhou, da mesma forma que no caso Floyd, e também apagou esse jovem por 2 vezes. Por 2 vezes esse jovem, tipo, perdeu a consciência. E isso está filmado, está documentado, mas não ganha a mesma repercussão.
isso é um problema, a gente precisa começar a colocar a mão na consciência para a gente, porque a gente faz aqui dentro, para a forma como a gente trata tudo isso, porque não está certo, acontece aqui dentro também e a gente não trata da mesma maneira, acontece no Brasil, acontece, tipo, na nossa comunidade, na nossa cidade, enfim, e acho que a gente precisa passar a ter um olhar realmente diferente para tudo isso, e aí, também das coisas que a gente vem discutindo, né, e que a gente discutiu nesses últimos tempos e que, para mim, faz muita diferença, é o papel que a gente dá pro negro na sociedade e o quanto a gente precisa começar, acho que, no caso, pessoas pretas que têm alguns privilégios e a sua grande maioria é branca, o quanto a gente precisa se revisitar para entender, tipo, que a gente não está fazendo nada muito diferente do que há 520 anos atrás, onde, tipo, a comunidade preta foi colocada às margens da sociedade, precisou se virar, precisou correr atrás. A gente não está, tipo, fazendo nada muito diferente se a gente não começar a mudar os nossos próprios hábitos, se a gente não, tipo, não começar a se indignar de não ter pessoas pretas ocupando os papéis principais na televisão, de não ter pessoas pretas ocupando as bancadas jornalísticas no nosso trabalho, de olhar para a nossa sala de aula e realmente, tipo, e achar que é normal num país onde, tipo, mais de 50% da população é preta. Mais de 50% da população é preta, parda e indígena, tá? E as salas de aula serem, tipo, tomadas por pessoas brancas, seja dentro de, tipo, dentro de escolas, dentro de faculdades, nos nossos empregos e tudo mais, não é normal, não é normal toda essa situação, não é normal toda a situação de minoria, e acho que essa indignação realmente de conversar sobre isso e que a gente precisa começar a conversar sobre isso, acho que é extremamente necessário. Um outro ponto que acho que a Márcia me pediu para falar, e eu acho que, além de realmente da desnaturalização do racismo, são os termos, né? Os termos utilizados. Acho que todo mundo pôde perceber que eu uso muito preto e uso muito negro, e não vejo problemas no uso da palavra em si. Não acho, e vou na linha de muitos pensadores que, tipo, o termo em si é ruim. O termo negro, realmente, hoje a gente, tipo, fala de negro para tudo que é ruim. Tudo que não é bom, a gente usa o termo negro. Negro, 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 negro. Mas inclusive no começo da minha fala, eu usei isso. Falei que, tipo, sou preto desde nascença, negro desde os 16, que foi quando eu comecei a sentir o racismo na minha pele. Eu acho que, tipo, a discussão está muito em alta, mas acho que, tipo, não é a discussão principal e está longe de ser. Eu acho que, tipo, cada um pode se sentir à vontade de falar como bem entender, e no meu papel de pessoa preta, no meu papel de negro, eu tenho que, tipo, se eu não gosto, eu tenho que conseguir falar com as pessoas sobre isso. Eu tenho que conseguir falar, eu prefiro que seja preto. Assim como, tipo, com a identidade de gênero, a gente precisou realmente começar a entender e a falar sobre isso de maneira diferente, a se questionar. Eu acho que no caso do preto e do negro, a gente precisa fazer isso também, porque as próprias pessoas que falam muito sobre o preto e sobre o negro, elas usam o negro nas próprias falas, e aí eu vou usar, inclusive, o Babu, do Big Brother, que falou bastante sobre isso durante o programa, e durante as falas, ele se chamava de negro, falando sobre a situação do preto e do negro. Então, assim, tipo, não existe uma maneira correta. Se a pessoa não gostar, ela vai te falar: eu prefiro que você me chame de preto, eu prefiro que você me chame de negro. Mas não existe o certo e o errado, acho que está longe disso, acho que toda a situação vem de um contexto completamente diferente, vem da ideia de, tipo, de respeito. Eu acho que, tipo,
a forma como fala, se desrespeitar a pessoa, possivelmente ela vai te falar, é nosso papel falar, ainda mais durante toda essa conversa, durante todo esse momento, né, realmente, da gente voltar a falar muito sobre o racismo. Então, tipo, tem isso. Acho que o preto e o negro não é a grande chave da questão. O respeito e realmente se indignar com tudo que está acontecendo a desconstrução da ideia do preto, do negro e do racismo que a gente tem implícito na gente, acho que é o grande X da questão. A gente precisa parar de tratar o racismo como algo natural, não é algo que a gente deva simplesmente aceitar no nosso dia a dia. Acho que é isso. E aí também pensando, acho que só para finalizar a fala e a gente abre a nossa conversa também, queria só realmente fazer, e aí foi algo que eu vi no TikTok, na verdade, tipo, no TikTok americano, e que eu achei muito interessante, que é aqueles desafios, né? E realmente para cada um pensar. Eu queria que cada um pensasse no que eu vou falar, nas 8 coisas que eu vou falar, e contasse qual delas você já vivenciou. Não precisa falar, não precisa pensar nada, explanar nada sobre, mas só para a gente pensar o quanto a gente é privilegiado e quanto, tipo, o racismo é algo ruim. Mas faz as contas mentais aí, se você já viveu uma dessas situações, só para a gente finalizar. Quantos de vocês já foram abordados sem nenhum motivo pela polícia? Quantos tiveram que cortar o cabelo ou ouviram piadas sobre o seu cabelo? Quantos já foram seguidos no mercado? Quantos de vocês já foram insultados pela sua raça ou cor de pele? Quantas vezes você, tipo, desistiu de entrar numa loja por achar que você, tipo, não ia ser bem recebido? Quantas vezes você, tipo, ouviu ou precisou mesmo fazer isso, ouviu da mãe que você precisava levar o documento? Você não podia sair de casa sem o documento. Quantos de vocês, tipo, já viram ou presenciaram ou precisaram ensinar uma criança preta a se comportar? O que ela podia, o que ela não podia fazer, como é que ela tinha que ser? E quantos de vocês já sentiram medo de voltar para casa depois de uma festa, da aula, enfim, em qualquer momento? E aí, realmente, acho que é bizarro. E eu falei, tipo, eu acredito que, tipo, consegui fazer faculdade, estudei em boas escolas e tudo mais. Eu acredito que eu tenho um pouco mais de privilégio, um pouco não, bastante mais privilégios do que, tipo, a maioria das pessoas da minha raça. E ainda assim, eu basicamente pontuei em todas essas. E eu não sei se alguma pessoa conseguiu pontuar em todas, né? Não sei se você ia pontuar, mas se alguém, tipo, se sentiu presente em todas essas aqui, ou em quantas dessas aqui, mas é bizarro o quanto, tipo, ser preto é difícil e o quanto a gente precisa lutar no dia a dia, realmente, tipo, para desconstruir tudo isso. E acho que, tipo, a desconstrução de tudo isso passa pelas pessoas que hoje querem falar sobre isso, passa por, tipo, não deixar a indignação parar lá nas redes sociais, parar lá no Instagram, parar no Facebook, o quanto a gente precisa que todo mundo precisa que todo mundo continue falando sobre isso, que a gente continue se indignando, que a gente continue denunciando, e não só o racismo, mas acho que todos os outros preconceitos e as outras formas de opressão contra todas as minorias. Mas acho que era mais ou menos isso que eu parei de fala. Não sei o quanto eu me perdi aí, mas acho que a ideia era mais ou menos essa, pessoal. E aí, vamos aí nas perguntas que a gente vai bater no papo.
O Flávio, você sabe que a atitude, né, de todos nós, assim, de estar começando a inserir, né, isso na escola, não só por conta do modismo e Facebook, Instagram, né, a vida é muito mais do que isso mesmo. Eu acho que começa pela gente de cortar realmente estas atitudes e muitas vezes isso está enraizado nas famílias, né? Você sabe que às vezes um almoço de domingo, né, o avô, alguém faz algum tipo de piada e todo mundo cai na risada. Então, assim, vocês, né, que estão aqui, que são a nova geração, a gente também que está lutando, começou a lutar contra isso, né? A luta já vem de anos, mas eu acho que é muito a questão da atitude mesmo que a gente tem que ter, né, a partir dessas coisas assim horríveis que estão acontecendo. Não é de hoje, como o Flávio disse, né? Isso acontece há 500 anos, né, Flávio? Mais ou menos. Está no E Brasil 520 anos, né? 20 anos, exatamente. Depois, pessoal, que eu tive a reunião com a Criativa há umas semanas atrás, a fala do Flávio me tocou muito, tá? Até então, eu não tinha nenhuma atitude relativa a isso, de querer chamar mais gente para conversa. Até porque, né, a gente que está em outra situação, nós estamos do outro lado, né? A gente fala, mas não é comigo. Por quê? Eu vou, não estou sentindo nada, né? Então, o engraçado é quando a gente ouve também a fala de pessoas brancas dizendo assim, mas isso é frescura, isso não tem mais, isso daí é vitimismo, né? Sendo que a pessoa ela não passa aquilo na pele. Então, eu comecei a tentar, tá? Eu sei que é impossível atingir, né, esse pensamento do Flávio na totalidade, porque eu não estou na pele dele. Eu consigo me unir a ele, né, para ajudar ele e todos os negros ou pretos, como ele disse, né, depende muito aí da tua relação com a pessoa, para ajudar realmente a combater, né, esse tipo de atitude que já passou da hora de deixar de existir, né? E aí eu queria abrir para os professores ou para os alunos aí o bate-papo, perguntas, e aí, gente? Quem vai começar? Fer, vai primeiro, Fer, depois eu vou. Depois eu queria falar umas coisinhas também. Ah, pode começar, Pudendo, tá? Tá tranquilo. Eu deixei meu recado com a galera hoje de manhã, depois eu reforço depois que você falar. Vai lá. Ô, Flávio, primeiro, obrigado pela fala, assim. A gente é xará, tá? Eu sou Luiz Flávio. E até comentei aqui nos grupos, eu sou um Nespiano ferrenho, sabe? Eu sou prata da casa daqueles violentos e na hora que você falou que você era da Unesp, eu falei, isso daí já é meu irmão agora. Ah, eu só falar acrescentar umas coisas assim que eu acho muito interessantes e importantes, né? Essa semana a Rita, semana não, sexta-feira, não sei se você acompanha a Rita Von Hunt, né, do canal Tempero Drag, maravilhosa, né? E ela já começa, ela fez um vídeo justamente sobre essa situação, ela vai fazer um parte 2 agora essa semana. Meninos, quem não conhece, procura no YouTube um canal chamado Tempero Drag, e aí tem um vídeo ótimo. E ela já começa trazendo a discussão porque ela fala, olha, gente, quando a gente vai falar de racismo, se a gente for fazer uma análise, racismo, quem de certa forma tem que discutir são os brancos, porque são os brancos que praticam o racismo. Então, a gente tem sim que discutir porque nós somos os praticantes. Então, nós que temos que mudar isso em nós. Por aí vai, né? Apesar de que também a gente sabe que minorias também praticam preconceito com minorias e é natural, né? Assim como existem LGBTs, LGBTfóbicos e por aí vão, tá? Então, só acho que traz para o que a Márcia falou, né? Nós temos sim que debater isso, justamente porque somos nós os praticantes. E isso a gente tem que levar para todos os lugares, como a Márcia falou. Na hora que rola uma piadinha racista do nosso avô, não adianta fazer só um sorriso amarelo.
tem que fazer um sorriso amarelo, olhar para a cara e falar assim, qual é a graça? Me explica, eu não entendi, sabe? A gente tem sim que deixar claro. E não é mimimi, porque o mimimi é no mimimi. Quando a gente fala que alguma coisa é mimimi, a gente está menosprezando aquilo, e quando a gente menospreza, no final, nós temos um rapaz negro afogado durante 10 minutos na rua e ninguém se importou na hora, né? Então, acho que é mais ou menos isso. E obrigado só, na verdade, queria agradecer e eu acho que é por aí que a gente vai, tal. Legal, Luiz. Pessoal, eu pedi para vocês, né, os que têm interesse em saber mais, separar algumas perguntas, né, o pessoal do segundo ETIM, ou do terceiro também que está presente, não sei se o pessoal do RH também está aí, e a gente queria abrir para vocês agora, não necessariamente precisa ser uma pergunta, pode ser um posicionamento, tá? Pode ser aí um fato que vocês tenham passado para a gente discutir aqui. Vamos lá. Alguém levantou a mão? Natan. E aí, Natan? Abre Não, o professora, microfone. Tudo bem? Vamos lá. eu acho sim que as perguntas minhas já foram todas sanadas, né? E eu queria deixar uma coisa clara aqui, porque aqui em casa, é, é, na parte do meu pai, pelo menos, a gente vem de uma família que ela é muito aqueles, tipo, vamos dizer que aqueles velho durão, vamos dizer assim, né? Usando uma parte bem chuca. E eles sim são brancos e eu vejo é, o racismo aqui acontecer dentro da minha própria casa de uma forma tão vulgar, assim, vamos dizer, né? E que eu sou muito contra isso, só que eu nunca soube como lidar, porque, querendo ou não, ele assim, o que mais é racista aqui é meu avô, né? Então, por ele ser mais velho, pela questão do respeito a ele, eu acabei nunca abrindo a boca para falar nada e, sei lá, eu vejo isso acontecer, o que me incomoda muito. Por isso eu parabenizo o Flávio também por vir aqui e dar essa, assim, a fala de um próprio negro, de um próprio preto que sofre isso, que é muito importante, que talvez, sei lá, se meu avô escutasse vindo da pessoa, talvez ele abrisse um pouco a mente e visse que isso realmente é um problema e não mais uma simples situação que acontece, mas se tornou algo normal. E assim, como eu estava dizendo, né? Eu tenho uma irmã pequena aqui de 4 anos, e aí esses dias aconteceu um caso que me deixou bem chocado, assim, que foi que a minha irmã tem uma boneca que ela é preta, né? E aí ela virou e falou assim: "Ah, eu não gosto dessa boneca". Aí minha mãe virou e falou assim: "Nossa, a gente comprou ela para você, tipo, semana passada, por que que você não gosta dela?". Aí meu pai, que foi criado pelo meu avô, já virou e falou assim: "Porque ela é pretinha?". Aí, tipo, começou uma discussão na mente de uma crise de 4 anos que não deveria estar ali, não deveria existir aquela discussão. E minha mãe, que já é um pouco mais escura, que já é mais parda, ela começou é, a ensinar, tentar ensinar pelo menos minha irmã a sair um pouco desse racismo. Então fica metade da família sendo racista e fazendo piadas com isso, e metade tentando, assim, tentando defender a parte mais dos negros e dos pretos. E isso realmente é um problema que é aplicado assim de forma entre aspas normal, se passa por ser uma ocasião normal, se passa por piadas e realmente é muito importante. E eu particularmente odeio isso, odeio ter que ir contra a minha própria família para explicar um bagulho que tipo é tão sei lá, é tão vulgar. Pensar que isso ainda existe, que isso ainda é um problema que não deveria mais existir. Natan, a gente abriu, né, essa discussão, essa live aqui com o Flávio, principalmente para a gente começar a
educar também os nossos familiares, né? É um problema muito, muito complicado, já vem de muitos anos, e é o que eu falo, né? Às vezes está enraizado na família. Só que você pode acreditar, quanto mais forte nós viermos, tá? Quanto mais unidos nós estivermos, tá? Entre as raças, isso eu acredito que daqui a uns anos a gente consiga derrubar aos poucos, tá? O que a gente não pode fazer é ceder, dar um passo para trás, falar, porque ele é mais velho. Você não precisa brigar com o seu avô, mas você pode esclarecer para ele de uma forma calma, né? Que as coisas mudaram, que isso é um pensamento retrógrado, né? Enfim, tudo que a gente está aprendendo aqui hoje, né? Que o mundo precisa dessa mudança urgente, tá? Pessoas estão morrendo dia após dia, né? Por conta da sua cor, né? Então, assim, você não deve se sentir acanhado, né? Por conta de gerar uma discussão familiar, tudo pode ser resolvido, né? De forma branda, você pode conversar com o seu avô, isso não precisa gerar um conflito, tá? Mas a gente tem que sim entrar em discussão, né? Essas piadinhas de domingo, né? Entre família, é algo que realmente a gente deve tentar aí apagar com o tempo, né, Fer? E é do meu cachorro. Mas a gente gostou do teu depoimento, tá? Eu acredito que mais gente passa por essa situação. Eu, inclusive, passo na minha família, tá? Também tenho esse tipo de situação de churrasco e falar coisas assim absurdas, né? E a minha irmã, ela já vem mais com o discurso em cima, dizendo que não acha graça, que não é assim, aí o negócio corta, tá? A gente começou a contar esse tipo de coisa porque todo mundo começou a ficar, né, olhar para a cara do familiar que faz esse tipo de coisa e perdeu realmente a força, tá? Então, acho que com o tempo a gente vai introduzindo aí, né, o mínimo de respeito aí entre as pessoas. O Vitinho levantou a mão. Na verdade, quem levantou a mão foi o Verde. Não, o Vinícius levantou a mão. Vinícius Xavier. Vamos lá. O verde também tinha, viu? Depois tem a Ana Clara. Tem uma lista legal aí. A Natália veio depois. Acho que O verde está aqui ainda? Eu tô. Então vai lá, cara. Só puxar primeiro um ramo do Natan aí. Eu tava também trocando uma ideia com a minha mãe. Esse negócio de fantasia, umas coisas assim, tipo, é uma coisa, acho que totalmente desumano, porque quem somos nós para julgar uma outra pessoa que não somos melhores? Que nem eu sou totalmente igual a você, só que tem pessoas que rebaixam isso. Que nem, tipo, a gente tem o Martin Luther King, teve a consciência negra, Barack Obama, que foi o presidente negro, né? Teve pessoas aí que, tipo, cara, pessoas que foram ícones aí na história, né? E pessoas de baixo, gente que, cara, até hoje tem preconceito por isso. Presidente negro, esse aqui, o cara que revoltou lá com esse negro. Pô, mano, eu acho que, tipo assim, isso é totalmente desumano. E, pra mim, pessoas assim, acho que deveriam morrer não só por fora, mas por dentro. Porque eu acho que isso, pra mim, é uma doença, sabe? Fala assim, a pessoa só porque ela é de cor, isso aqui ela não merece um emprego. Nem eu sou um chefe, eu sou racista. Eu não vou dar emprego para esse cara porque olha a cor dele. Será que ele vai me roubar? Assim. O cara, isso é muito desumano, falei já. Para mim, isso, uma pessoa acho que tem que morrer. Tipo, não por fora, mas por dentro. Mas colocar, tipo assim, na cabeça que, velho, olha o que eu tô fazendo. O cara não tem culpa de nada. Ele é só uma pessoa mais comum na vida. Quem somos nós para julgar uma pessoa? Nem Michael Jackson, ele tinha vergonha da própria cor. E ele era negro. Cara, olha só o que as coisas, né, faz com as pessoas. Tem pessoa que tá morrendo, velho. Tem gente que veio na rua e julga por causa da cor. Tem gente que vai pedir uma marmita, uns trocados, e tem gente que nega isso. Eu já vi tanta pessoa assim
que me dá ódio de falar isso, cara, mas eu tenho vontade de bater. Mas com violência gera mais violência. E nem eu sou uma pessoa que, cara, não gosta de racismo. Odeio bullying, essas coisas. Odeio, cara. E se alguém estiver fazendo isso ou falando isso, eu totalmente entro na frente. Pra proteger. Porque lá na frente, pessoa que, tipo, exemplo, que eu bati de frente, a pessoa talvez vai entender, se a pessoa tiver consciência. Se ela não tiver, eu não sei o que se passa na cabeça dela. E é isso, né? Como, né, não faz de protesto. É isso aí. É o despertar, né, Vitor? É o despertar da consciência, né? Nunca é tarde para a gente começar, né, a ter atitude em relação a essa e a outras bandeiras, né, que estão sendo aí levantadas. Obrigada aí pela tua participação. O Vitor Gabriel e depois a Ana Clara. Então, eu gostaria de perguntar aqui uma coisa para o Fábio, se, por exemplo, atualmente, né, por causa de toda essa questão lá do caso Floyd lá nos Estados Unidos, por causa disso, muitas empresas estão, né, erguendo bandeiras, né, como a própria Márcia fala sempre pra gente, né, falando que eles estão erguendo várias bandeiras, né, contra o racismo, né. E eu gostaria de perguntar o que ele acha, por exemplo, algumas empresas, né, algumas pessoas que nunca falaram nada, nunca foram contra o racismo, né? Eu gostaria de saber o que você acha sobre essas pessoas que só estão levantando a bandeira apenas para ganharem seguidores e agradar a sociedade. E o que pode ser feito para mudar isso? Cara, vamos lá. Sincero, no meu pessoal, tá? Quando eu penso no meu pessoal, eu realmente acho um absurdo eu acho que toda corrida, né? Por like, por status, ela é um absurdo. Porém, eu não posso não pensar como minoria nessa hora. Se tem uma empresa com um grande número de seguidores lá no Instagram, com visibilidade numa camada do mercado, numa camada da sociedade, onde talvez, tipo, o meu perfil, o perfil do tipo de quem está gritando, de quem está falando sobre isso, não vai atingir, por mais que eu saiba que é um absurdo, que é tipo, realmente, falta de sensibilidade por parte dessa empresa se promover em cima de uma causa tão nobre, eu acho que a gente precisa aceitar que é melhor que as pessoas estejam falando. Que as pessoas falando sobre isso, a chance de eu atingir mais pessoas, atingir, tipo, o vô que não gosta de falar sobre, ou que, tipo, tem um pensamento completamente contrário a isso, a chance de eu atingir, tipo, aquela pessoa que sempre se fechou naquela opinião de, tipo, não, eu sou melhor, a minha cor é melhor, tipo, sempre se fechou na ideologia de raça, é muito maior se todo mundo estiver falando sobre. Então, por mais que eu não goste, por mais que eu ache um absurdo alguém se promover em cima de uma causa tão nobre, que na verdade é o que está acontecendo nos últimos tempos, tá tudo bem pensando, tipo, na quantidade de pessoas que eu vou atingir. Eu quero que mais pessoas sejam atingidas. Eu preciso que mais... no caso, quando eu falo da comunidade preta, da comunidade negra. O movimento precisa que mais pessoas parem para pensar, parem para falar sobre. Poxa, vamos lá. Eu vou dar um exemplo. A própria Ambev, que fabrica as cervejas aí, ela sempre foi, tipo, uma empresa onde os comerciais da Brahma sempre foram, tipo, recheados de pessoas, tipo, brancas. Agora a Ambev é uma das mais engajadas em combater o racismo dentro, tipo, das redes sociais. Seja no LinkedIn, seja no Instagram, ela está fazendo toda uma campanha em cima disso. A Ambev nunca falou sobre LGBTfobia.
Ela postou, o perfil da Ambev no último final de semana mudou para um perfil com a bandeira LGBT. Ela nunca falou sobre nada disso. Mas ela atinge uma camada da sociedade que eu não posso atingir. E que talvez as páginas do movimento negro não vão atingir, porque, infelizmente, tipo, não tem tantas pessoas curtindo, seguindo a gente, como tem pessoas seguindo a Ambev. Então, cara, por mais que eu acho que tenha que... Acho que o ponto não vai nem em combater, vai em realmente, tipo, a gente pensar em conscientizar essas pessoas. Inclusive, tipo, esperar, né, no fim das contas, que a conscientização de quem faz isso, de quem se promove em cima de uma causa legítima, que chegue a ela. Que essa conscientização realmente chegue. Tipo, a gente precisa esperar que enquanto ele está publicando esse conteúdo, no caso não publicando, né, não fazendo, mas quando ele vai aprovar esse conteúdo, ele olha e pensa, putz, eu não preciso só falar disso, eu acho que eu preciso realmente, tipo, pensar nisso. Acho que isso vai acontecer com muita gente, tá? Acho que, tipo, nesse momento de todo mundo falando tanto sobre, mesmo que eu queira me promover, foi algo, por exemplo, na nossa empresa a gente fez completamente diferente, a gente buscou não se promover, a gente deu espaço para outras pessoas negras falarem, mas acho que nessa tentativa de se promover, algumas pessoas vão parar e pensar, putz, eu preciso fazer mais do que isso, eu preciso pensar no que eu estou fazendo. Mas por hora, acho que das pessoas falarem, denunciarem e falar sobre o assunto, tá bem. Tá tudo bem, por hora. Não é o mundo ideal, mas tá tudo bem. Respondido aí, Vitinho? Opa, respondido, claramente. Obrigado Visão aí, Flávio. diferente, né? Sim, Visão sim. diferente. Porque às vezes a gente discute na sala, Flávio, fala, às vezes a marca está querendo se promover, mas nunca tinha pensado nessa sua visão de alcance, né? E o Flávio, como ele tem contato, né, Flávio, com a Ambev, não sei se você também faz a parte aí da compra, né? Ele sabe, né, quantos os funcionários que ele tem contato e realmente, né, isso é muito real. Legal essa parte da visão. Ana Clara está com a mão levantada. Pode falar, Ana. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria falar sobre um episódio de Grey's Anatomy. Eu não sei se ele já assistiu, Flávio, mas na 14ª temporada, o episódio 10, um policial, ele atira numa criança de 12 anos porque ela era negra e ele achava que ele era o culpado. E aí a doutora Bailey e o marido dela, o Ben, de Grey's Anatomy, eles, tipo, tem uma parte da série que eles orientam o filho deles sobre a abordagem da polícia. Aí fala que não é para ele ser contra a polícia, porque o único objetivo dele é chegar em casa a salvo, porque por ele ser negro, se ele, tipo, a polícia encontrar ele na rua, vai achar que ele tá fazendo alguma coisa de errado. E aí, tipo, eu chorei muito nesse episódio, porque eu acho assim, que se fosse uma criança branca, eles não teriam que ensinar isso, porque a criança branca não tem o risco que o negro tem na sociedade hoje em dia. Eu já assisti, tá? Eu já assisti, sim. Mas eu acho que vai até além, na verdade, também a questão. Eu acho que, tipo, a gente precisa pensar, e aí eu não gostaria muito de entrar, tipo, na questão estrutural política da coisa, mas eu acho que, tipo, a gente precisa pensar que os policiais também são pessoas pretas, também são pessoas, tipo, que fazem parte de outras minorias, mas a questão da polícia em si é uma questão problemática por conta de preparo, por conta de, tipo, a pessoa, tipo, não deixa de ser pessoa para ser policial. Ela é pessoa, então, tipo, toda a cultura racista, preconceituosa que uma pessoa tem, ela vai levar para dentro da farda também. Infelizmente, a gente, tipo, tem que pensar nisso. Então, é um ponto à parte da questão. E o segundo ponto é a questão, tipo, da criação mesmo. Eu acho que, tipo, é terrível pensar que a gente tem que criar crianças dessa maneira. Mas, infelizmente, a gente precisa criar crianças dessa maneira. A gente precisa, tipo, lembrar a criança o tempo inteiro e aí, talvez até de uma maneira mais velada, porque foi o que eu falei no começo.
eu acho que eu só senti o preconceito mesmo com 16 anos. Eu só fui me dar conta de que aquilo que estava acontecendo comigo era preconceito racial com 16 anos. E então, tipo, acho que os pais têm essa necessidade de criar as crianças de uma maneira muito velada por muito tempo. Dá para ficar indignado, de causar muita indignação. Mas, infelizmente, acho que não vejo uma outra maneira, senão, tipo, por mais que seja triste, mas acho que não vejo outra maneira, tipo, se não for conscientizar a criança branca de que, tipo, ela é branca, ela realmente não pode perpetuar o racismo durante o período que ela vai crescer, ela tem que ajudar a combater. Então, tipo, acho que essa é o ponto que a gente precisa chegar, em, tipo, ensinar a criança branca de que, tipo, ela não pode mais perpetuar o racismo. Ela precisa respeitar as mulheres. Ela precisa respeitar a comunidade LGBT. Pô. E continuar ensinando a criança preta, que, infelizmente, a gente ainda não atingiu um ponto onde ela vai, tipo, conseguir viver a vida dela de uma forma natural, porém, fazer isso de uma maneira mais velada, né? Realmente fazer isso de uma maneira mais velada, tentando, tipo, proteger essa criança. Acho que é muito disso. A gente, tipo, ensina as crianças pretas meio que velando que a gente está fazendo isso, não deixando claro que a gente está fazendo isso. E é triste, mas infelizmente é o nosso momento, né? É o que a gente tem. Fer, tá com a mão levantada. Flávio, boa tarde, obrigada pela sua participação, obrigada por aceitar o convite da Márcia. A Márcia e eu, a gente conversou no final de semana a respeito dessa temática, principalmente por conta da campanha que a Bombril passou no dia 17, com o relançamento de um produto que já estava no portfólio da empresa há 70 anos, uma esponja de aço que recebia o nome de Crespinha, e essa acaba voltando até um pouquinho na discussão que o Natan puxou e que você começou abordando conosco, dessa situação de certos jargões, certos comentários que são feitos socialmente e que a gente não para prestar atenção no teor que isso tem, no peso que isso carrega, né? No peso no contexto social, no contexto de opressão realmente que isso traz dentro da nossa sociedade, né? O Brasil é uma nação formada com mais de 50% das pessoas que são negras ou são pessoas que têm uma grande, e aí o Pudendo me corrija, porque agora com certeza eu vou errar, que tem uma grande carga genética com traços de negros, né? Por conta da formação que nós tivemos e dessa fase histórica que nós vivemos, que os negros foram trazidos para cá, para o Brasil, como forma de trabalho, né? Essa é uma questão que eu sempre procuro abordar nas minhas aulas, principalmente porque nós temos aqui hoje 2 salas formadas por adolescentes de 16 a 17 anos, que estão se preparando para entrarem no mercado de trabalho, então é importante nós falarmos para esses jovens que estão aqui em fase de formação ainda, dessa cultura que foi implantada e o quanto é importante a gente conhecer da nossa história para entendermos muito do que acontece na atualidade. Mas, por outro lado, como eu disse para eles hoje de manhã, a gente está numa fase em que não é só, não nos cabe mais somente, como o Natan comentou, não retrucar ou não responder ao comentário de cunho racista que nós tenhamos, de preconceituosos, né? Nós estamos numa fase em que a gente precisa, de fato, combater toda forma de racismo, de opressão e de preconceito, porque isso eu particularmente vejo que são situações instaladas na nossa sociedade e que nós estamos acostumados, né,
a entender que isso seja normal, e não é normal. O normal é nós estarmos numa sociedade, o normal é nós termos uma vida, uma convivência em que os valores são respeitados e que as diferenças também são respeitadas. Eu não tenho que me preocupar com as pessoas com quem eu estou me relacionando e ficar me preocupando se essa pessoa é homem ou é mulher, é heterossexual ou homossexual, é branco ou é negro, é judeu ou é evangélico, ou é umbandista, por exemplo, né? E então eu acho assim extremamente importante essa discussão e essa conversa esclarecedora de hoje, principalmente porque, como eu comentei com os alunos antes do almoço, falar de preconceito, todos nós temos que falar, porque é um assunto a ser combatido, mas a gente precisa entender, e aí aprendermos, né, a termos essa empatia, a entendermos a dor que a outra pessoa sente quando nós somos a causa dessa dor, né? Quando a gente faz uma brincadeira aí, que eu disse para eles hoje de manhã, não é brincadeira, a gente tem que entender o peso desse comentário que nós fazemos. Quando a gente faz uma brincadeira falando, por exemplo, do cabelo de uma pessoa negra que tem um cabelo característico, quando eu falo do nariz de uma pessoa negra que tem um traço característico, né? Ou quando eu falo da cor de pele de uma pessoa, ou quando eu falo dos trejeitos de um homossexual, de uma mulher mais masculina ou de um homem mais afeminado por conta da sua orientação sexual, isso nada me diz respeito. Eu não tenho que me incomodar ou deixar de me incomodar, e se eu me incomodo, aí sim eu tenho o preconceito instalado em mim, né? Eu tenho a discriminação implantada em mim, nos meus valores enquanto pessoa, nos meus valores enquanto cidadã. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a destruir, a desconstruir. É como se a gente estivesse puxando um fiozinho e a gente vai desfiando esse fiozinho até que, de fato, a gente consiga olhar e não enxergar mais nenhuma essência disso que nos foi ensinado, o que é pior de tudo, né? Nos foi ensinado, a gente aprendeu a agir dessa forma, a gente aprendeu a discriminar essas diferenças, enquanto deveríamos entender tudo na plena normalidade possível. Legal, Fer. Luiz Flávio? Não, eu ia falar justamente isso que a Fer falou, né? Eu acho que, e o Flávio falou, do papel da educação e de formar a pessoa enquanto não racista, na verdade, não racista não, enquanto antirracista, né? A gente tem que combater mesmo. E eu falo porque, na verdade, eu acho que só tem duas soluções, né? É a educação e a revolução, né? Tem que ter um momento ali que tem que ter o quebra-quebra de tudo, porque o nosso sistema, como o Flávio chamou a atenção, ele é um sistema racista, ele é um sistema que tem um racismo estrutural nele, tanto que, como o Flávio chamou a atenção, quantos pensadores negros nós ouvimos falar, quantas figuras negras nós ouvimos falar. Nosso maior autor brasileiro, o maior escritor brasileiro é preto, que é Machado de Assis, e ele foi branquizado. Embranqueceram o Machado de Assis. Eu tenho certeza que cada um daqui, quando eu falo Machado de Assis, você vai pensar numa figura branca. Que ele foi embranquizado, ele foi mesmo. Então, é um sistema, e esse sistema ele é muito forte. Vamos pegar agora o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles acabaram e que a gente está tendo essa briga toda, eles acabaram de vir de uma... Acabaram não, né? Já fazem alguns anos, mas eles vieram de uma eleição de um presidente negro e de uma reeleição de um presidente negro com um discurso de campanha de sim, nós podemos. É um discurso empoderador. Muita gente pensou que com a chegada do Obama na presidência dos Estados Unidos, ia ter essa quebra desse sistema. E aí a gente chega hoje com aquele evento que teve, com essa necessidade de uma revolução, porque, na verdade, no final das contas,
8 anos de um governo de um presidente preto e a gente continuou com o problema com os negros do mesmo jeito. Então, eu acho que, primeiro de tudo, mais importante de tudo, né, é a educação, é vocês entenderem que vocês têm que trabalhar isso, né, e segundo, tem que ter revolução mesmo, gente. Tem hora que tem que quebrar tudo, e é isso aí. E eu sou a favor, sim, sabe? Esses dias eu tava brincando com a minha mãe, ela pegou assim, mas o pessoal tá quebrando loja. Eu falei assim, mãe, é o seguinte, a gente tem que ter dó, a gente tem que combater se o pessoal for para cima do pequeno empreendedor, do dono da lojinha da esquina, isso daí a gente tem que falar, não, gente, não pode. Mas quebrou banco, quebrou revendedora de carro, sabe, concessionária. Primeiro que esses caras têm seguro. Segundo que você pode quebrar todas as agências dele que eles vão ter dinheiro para recuperar isso em uma semana. Então não tem que queimou ônibus, tem seguro nos ônibus, deixa queimar e tem que revolucionar, sabe? Tem hora que tem que ir para cima. Não pode quebrar prédio público, não pode quebrar a lojinha da esquina, isso daí não. Mas, sabe, tem que ir para cima mesmo e tem hora que a gente tem que ser taxado de chato. Não adianta, sabe? Nosso avô pode olhar pra gente e falar assim, você é o mimizento da família? Sou um mimizento, mas do meu lado não vai rolar, sabe? Não adianta. E é isso daí, é só para falar que tem hora que a gente tem que ser revolucionário sim, sabe? A Fer já falou da educação, mas era só para chamar a atenção. Tem hora que a gente tem que quebrar tudo. Uau! Olha, Pudendo, eu tô aqui com o Nelson do lado, nós estamos rindo aqui, falando de você falando aí que é para quebrar tudo. Aprendendo com a Sabina Fernandes, né? Chama para um detalhe. Rapidinho, Flávio, agora que eu vi que você é Flávio Santos. Eu sou Flávio Santos também, tá? Né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês um instantinho. Eu fui buscar lá no YouTube uma live do Maurício Ricardo com o Alê Santos. A live é de... Cadê? Caramba, perdi a data. Tem umas 2, 3 semanas atrás. Foi logo no estopim do caso do George lá nos Estados Unidos, um pouquinho depois. Eu vou compartilhar com vocês aqui o link para vocês. Eu acho que vale a pena assistir. O Alê Santos também trabalha, né, ele é negro também fala dessa diferença. Ele fala de quando ele alisava o cabelo, ele fala de quando ele tentava seguir uma outra forma de expressão, né, tentando não ser diferente do que estava acontecendo, até que ele percebeu que não, né? Eu sou eu e eu tenho que me comportar de tal maneira. Então, e o Maurício Ricardo aqui propõe essa abertura de espaço para ele também, e eu acho muito legal. Então, compartilhei aqui com vocês. Flávio, eu só fiquei aqui, eu tentei anotar os 8 pontos que você comentou ao finalzinho da sua fala, mas faltou um. Então, eu só queria que você me ajudasse aqui a só encontrar qual que ficou faltando, para eu deixar aqui no chat para os alunos. Eu anotei aqui sobre a abordagem da polícia, sobre o cabelo, a cor de pele, deixar de entrar numa loja, sair de casa sem documento, ensinar uma criança como se comportar, sentir medo de voltar para casa, mas eu fiquei na impressão que faltou um. Se você já foi insultado pela sua cor de pele e o seguido no mercado. Ser perseguido no mercado? Perseguido. Porque os mercados, eu não sei se... É que aí é um pouco menor, né? Mas nas cidades maiores, os mercados, eles têm aqueles seguranças, né? Eles têm 4, 5 seguranças, e aí eles... Geralmente é uma prática, e observem, porque é uma prática que acontece muito. Se entrar uma pessoa preta, muito possivelmente ele vai estar passando em todos os corredores que essa pessoa preta passar também. Não é uma prática de todos os mercados, longe disso, mas é uma prática muito comum na grande maioria e triste, mas observem que acontece bastante. Flávio, você estava com a mão levantada?
Não, foram duas coisas que só para ficar claro, talvez na fala do Natan não tenha deixado claro. Quando eu disse sobre as marcas, não é sobre o parecido que a Bombril fez. A Bombril explorou algo diferente. Eu falo da marca começar a fazer campanhas sobre, sem nunca ter feito e sem realmente existir uma preocupação sobre o assunto. Marcas que estão explorando, o que a Bombril fez é de uma burrice sem tamanha. Mas, enfim, acho que campanhas era o ponto que o que eu defendi são campanhas. Eu quero que mais gente faça campanha mesmo, que mais gente fale sobre, e boa. E aí, sobre o que o Luiz falou, já fui muito Malcolm X, hoje acho que eu parto muito mais pro lado do Luther King, de tentar mais conversar mesmo, de tentar mais, atingir as ideias. Também acredito muito na necessidade de revolução, de uma revolta das pessoas, de a gente se revoltar. Não sei o ideal, mas acho que estratégia. Sempre lembrar da estratégia, porque eles têm armas e a gente tem a palavra, infelizmente, é só o que a gente tem, a gente só tem a palavra no momento, a gente não tem armas, a gente nem precisa ter, espero que a gente não tenha. A gente não tem armas, a gente só tem ideias e a gente só quer, mais respeito. Então, vamos sim, mas com um pouquinho de estratégia, porque, infelizmente, eles podem fazer coisas que a gente não consegue. Eu sou adepto dos dois, tá? Só para constar, eu sou tanto do time Magneto quanto do time Professor Xavier. Eu sou tanto Martin Luther King quanto Malcolm X. Eu acho que os dois, cada um em seu momento, tem a sua função e seus resultados, tá? Eu só acho que não sou totalmente... Não, eu sou muito Malcolm X, é que eu tenho medo realmente de quando a gente não tem estratégia, né? Acho que nos últimos 2 finais de semana eu senti muito medo do que ia acontecer com os protestos. Sinceramente, eu tive muito medo e eu achei realmente que a gente ia ter chacinas, tá? Só para ficar claro. Meu medo era que a gente tivesse chacinas, que a polícia realmente, matasse ou batesse em muita gente. Graças a Deus isso não aconteceu, muito por conta da estratégia adotada pelas pessoas. Mas eu senti muito medo, e eu acho que a gente, por mais que a gente esteja revoltado, a gente não pode perder esse medo, o medo de que, eles têm o poder. A gente, infelizmente, ainda não tem isso. E eles não têm a instrução necessária, eles ainda são pessoas que têm o preconceito dentro deles, né? Enraizado. Mas é isso. Claro, Márcia. O Toninho está aqui na sala, né? O Antônio é nosso diretor. A gente gostaria de saber se ele gostaria de... Nossa, gostaria de saber se ele gostaria, né? Bacana. A gente gostaria de saber se ele quer, né? Falar algumas palavras. Toninho, tá por aí? Será que ele tá com... Ô, Toninho, só para reforçar, eu falei que não pode quebrar prédio público, tá? Ô, Márcia, o Daniel também está na sala. Aqui, né? Você não sabia que ele estava aqui, né? Tá bom. Ainda bem que eu falei antes de saber. Então, era o que eu ia falar. Falei, gente, vamos ouvir o Daniel e o Toninho também, que estão na sala, né? Vamos deixar o coordenador e o diretor falarem também. Fica os professores revolucionários aqui, ó. O Daniel. Nossa, tá dando eco, gente. Tô falando do Daniel e ele tá lá no quarto. Acho que ele vai querer falar algumas coisas. Oi, pessoal, tudo jóia? Boa tarde. Estou escutando a minha voz 2 vezes aqui, que a Márcia está do meu lado, então não tem jeito. Eu queria parabenizar esse momento, assim, super bacana, né, de depoimentos, de discussão, de, obviamente, muito valor agregado para que a gente possa realmente mudar a postura aí do futuro desse país, porque vejo uma situação muito complicada diariamente, né, como vocês citaram aí, e que muitas vezes é imperceptível por nós, mas para quem realmente sente, acredito que seja uma forma muito difícil de lidar com essa situação. E
eu gostaria de fazer 2 comentários, né? Eu sou do meio esportivo, viu, Flávio? Muito prazer em conhecer aí, eu só ouço falar de você, que a Márcia fala muito bem de você aqui em casa, do seu trabalho, inclusive. Então, eu tenho 2 relatos, né? O primeiro deles é uma viagem turística que eu fiz ao estado do Rio Grande do Sul, né? E eu sou pardo, né? Tenho uma cor de sol, que eu fui criado e nasci jogando bola, né? Praticamente, então eu tenho uma característica de ser no sol. Nossa quadra escolar, ela é descoberta, né? Então a gente tem esse contato aí, eu adoro o sol. E quando eu estive no Rio Grande do Sul, eu recebi uma situação muito curiosa, que eu tenho um amigo lá que é agrônomo, e alguns amigos dele que eu conheci, né? Logo que eu cheguei lá, eles falaram assim: olha, Daniel, aqui, né, você vai ser chamado de negretinho. E aqui o negro não tem vez, desse jeito, tá? Aqui o negro é atendente de posto de gasolina, ele é funções assim, subrebaixadas, vamos dizer, que dificultam ainda mais a situação do negro naquele estado do país, né? Então a gente vê lá que acontece no Brasil todo, mas acredito eu que no Rio Grande do Sul a situação é ainda mais grave, né, perante aos moradores que existem lá, a cultura tradicional que eles vivem e ainda não conseguiram, através da educação, né, ou da revolução, como o Luiz falou, de mudar essa situação, né. E como eu sou do esporte, eu gostaria de citar alguns exemplos aqui, porque a gente tem a maioria dos atletas em todas as modalidades esportivas são de origem preta, né? A maioria dos atletas mundialmente reconhecidos são pretas. Eu vou citar desde o esporte mais comum, né, coletivo, por exemplo, do basquete, ao esporte menos comum, por exemplo, a Fórmula 1. Né? Nós temos aí melhores atletas do mundo, né? No caso do futebol, o Pelé, né, reconhecido mundialmente, que todo mundo bate palma para ele, seja preto ou seja branco, mas dentro do futebol, todo mundo batia palma, né? Nós temos aí no basquete Michael Jordan, LeBron James e outros lá, Kobe Bryant, que são pretos, né? A maioria dos atletas são pretos. Nós temos dentro da Fórmula 1, que é um esporte muito seletista, nós temos o campeão mundial atual, que é o Lewis Hamilton, né? Que é aí disparado um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Nós temos aí dentro do golfe o atleta que é o Tiger Woods, bateu todos os recordes do golfe, que é um atleta preto, né? E o esporte, ele tem essa capacidade de integração, essa capacidade de mudança de pensamento, né? Essa capacidade de interação, de inclusão. Então, eu vejo que o esporte é uma saída que a gente pode encaminhar, a gente pode encontrar dentro de várias modalidades esportivas. Temos aí o caso do atletismo, né? No caso do jamaicano, Usain Bolt bateu 11 recordes olímpicos e mundiais, o cara mais rico da história do atletismo, né? Então, nós temos inúmeros exemplos aí de atletas negros que são de sucesso, mas que também já passaram por histórias de racismo, né? A gente vê muitos fatos acontecendo aí dentro do meio esportivo, principalmente no futebol, onde os atletas próximos das torcidas, né, sofrem aí gritos de repúdio, gestos de macaco, até banana já jogaram dentro do gramado, no caso do Daniel Alves, e ele teve uma atitude sensacional, que foi descascar a banana e comer e sair numa boa. Então, acho que depende da forma com que a gente vai abordar, da forma com que você vai receber, e você teve uma fala muito feliz, mais uma, né, Flávio? Que é a maneira com que a gente vai sair disso, né? Vai receber a crítica, eu acho que o Natan foi que falou também isso, né, num domingo de almoço, e a forma com que você vai rebater isso, seja no discurso mais imponente, seja no discurso mais calmo, com palavras que são muitas vezes um tapa na cara ou um soco na cara, dependendo da entonação da palavra, né? Então fica aqui o meu recado a respeito do esporte, a respeito dos atletas negros, a respeito do poder que esse esporte tem de mudança. Para quem gosta de esporte, eu acredito que é uma ótima saída, porque é onde a gente convive com todos os tipos de cores, religiões, raças, classes econômicas e inclusões, né? Hoje em dia, os PCNs aí, que são as classes especiais também,
tem uma visibilidade muito grande dentro do esporte, tá? Então, desde já, eu agradeço a presença aqui, acho que foi uma conversa muito agregadora. Luiz Flávio, Fernanda, Márcia, e em especial queria mandar um abraço para o meu amigo Nelson, fazia tempo que eu não ouvia aí. Saudades de você também, viu, Nelson? Então, um abraço a todos aí, muito obrigado pela sua presença, viu, Flávio? Obrigado mesmo. Valeu. Vocês me ouvem? Boa tarde. Sim. Então tá. Agora sim, Paninho. Estava com um probleminha de acesso aqui, ó. Então, assim, eu agradeço aí ao Flávio, né, pelas palavras, pelas considerações que ele apresentou, a professora Fernanda Gianotti, a professora Márcia Estrela, as considerações do Daniel. Não tem muito o que falar. Tenho que fazer uma ressalva com relação à questão da fala do Luiz Flávio, que eu escutei ele falando que é para quebrar tudo mesmo, né? Então, assim, ele não surpreendeu, né? O Nelson está ali balançando a cabeça, que é o jeito Luiz Flávio de ser, tranquilo. Então, assim, mas ô Márcio, ele pegou e acertou. Ele falou assim: olha, não, mas o prédio público não, tá? Então fica de boa. E aí, quando a Fernanda pergunta para você, Flávio, sobre a questão do lance do mercado, aí, os 8 pontos que ela quer deixar no chat, eu só quero compartilhar, né? Porque você está vendo que eu sou um bem pretinho, né? Então tá tudo tranquilo. Mas essa situação que você citou de estar sendo seguido no mercado aconteceu comigo em dezembro, tá? E aí a gente, né? Eu ainda fui reclamar com a gente, falei assim, o que o cara tá acontecendo aí? Porque, né? De repente você vai pegar um negócio em uma gôndola, o cara atrás de você. Você olha, daqui a pouco o cara fala, peraí, né? Vamos resolver o que está acontecendo aí, porque, né, eu não sou nenhum bandido. E aí o gerente veio se desculpar e tal. Eu falei, olha. Ele falou, já tive problema com esse tipo. Eu falei, então, se eu sair daqui e fazer um boletim de ocorrência, né? Isso vai ser um negócio bastante complicado. Então vamos ver quem que você coloca para trabalhar aí, porque, né, sem contar que outras situações que a gente acaba, né, vamos dizer assim, se apercebendo e não querendo vitimizar, mas tem algumas coisas que acontecem que, assim, acabam nos chocando, né, e eu já estou, vamos dizer assim, escolado com algumas coisas, então eu tento tirar de letra, mas tem hora que a gente acaba, né, sofrendo aí alguma situação emocional, porque, afinal de contas, né, o sangue também não é tão de barata assim. Então, mas eu acredito que, assim, queria de novo parabenizar a ideia das professoras, agradecer a sua presença e todas as considerações que foram feitas aí, porque tem tudo a ver com o momento atual, tem tudo a ver com aquilo que a gente, enquanto educador, busca, né, trazer para que as pessoas possam, de alguma forma, ter o seu crescimento pessoal aí. Então, só queria agradecer, né, agradecendo a você, Flávio, às professoras responsáveis, né, o Daniel, acho que já externou boa parte das considerações que eu, inclusive, corroboro com todas, né, e o Nelson tá lá, né? Forte abraço pro Nelson. Daqui a pouco ele... O Nelson também tem o pé na cozinha, viu? Tá meio queimadinho ali, mas ele também tem o pé na cozinha lá. Tá? Um grande abraço para vocês e muitíssimo obrigado. Flávio, só para a gente finalizar, acho que a Fernanda tá com o microfone sem som. Para finalizar, pessoal, nós estamos aqui em uma corrente de, em média, 50 pessoas, né? Às vezes vai oscilando, às vezes o pessoal cai e volta. É uma corrente de 50 pessoas, é o primeiro passo que a gente deu. O que o Flávio falou, a gente está sempre falando sobre o assunto, mas às vezes ele passa de maneira superficial e isso não causa uma transformação na gente, né? Então, a mesma maneira que eu fui tocada pelas palavras do Flávio algumas semanas na nossa reunião da empresa, eu quis trazê-lo também para que vocês pudessem ouvir a fala de quem tem mais propriedade realmente para, né, falar sobre o assunto e para que a gente faça pequenas mudanças nos nossos cotidianos, quando a gente ouve falar, quando a gente de repente vê algum tom de preconceito sendo feito, para que a gente realmente seja transformação, tá? E, gente, não tem jeito, as coisas começam na escola, tá? Então, a gente está aqui não só para ensinar a matéria, o que está ali no livro, conteúdo, né? A gente precisa criar essa corrente aí de transformação e de cidadania.
em vocês. É o nosso dever, tá? De união. Então, eu acredito que também a gente só vai sair dessa com muita união, né? Tudo que a gente está passando. E então fica aí mais uma live para vocês, né? Hoje com um conteúdo extremamente essencial para a nossa formação, tá? O Flávio tá por aí, quer fazer o fechamento? Sim, Márcia. Gente, eu só agradeço, acho que foi um prazer. Espero que tenha aí realmente conseguido atingir. E obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo. E acho que é isso. Aos pretos e pretas, estratégia, revolução e revolta. Aos brancos, nos ajudem, consciência e também um pouquinho de revolução e de estratégia para nos ajudar a mudar isso. Acho que Nabucco disse que a gente demoraria 100 anos para superar, né, toda a escravidão, e a gente está longe de ter superado o momento escravocrata do Brasil. Então, tipo, acho que o branco tem um grande papel nisso. Então, tipo, nos ajudem a finalmente mudar esse cenário. A gente errou nos cálculos lá atrás, mas agora dá para fazer diferente, dá para continuar se revoltando, continuar correndo atrás e mudando o cenário, principalmente dentro da gente, dentro das nossas casas. É isso. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, de coração, pela oportunidade. E é isso. Obrigado. Ô, Márcia, antes da gente encerrar, perdão, antes da gente encerrar, tem como o Daniel abrir de novo a câmera e o Toninho para a gente fazer aquela foto, aquele print da sala para depois ficar registrado aqui para as nossas... Que a gente faz e mostra que fez, viu, o Flávio? O Pudendo, abre a sua também, por favor. Estou tentando aqui, viu, Fer, que tá com um probleminha. Fer, você tira esse print? Porque eu tenho limitações tecnológicas aqui. Meu celular... Tá bom. Chama o Daniel para sentar aí do seu lado, então, faz favor. Eu estou tentando aqui, viu, Fer, mas tá difícil, viu? Vamos ver se eu... Vai ficar só o AN aí do seu lado. Ah, apareceu? Não? Cadê? Tá desativado Saiu, aqui. você fechou. Não. Aí, o Daniel vai sentar do lado da Márcia ali que vai ficar melhor. Baixa um pouquinho aí, Dani. Aí. E aí, Toninho, não consegue? Não consigo. Vai aparecer só o AN aí, vocês me desculpem, mas não vai. Eu tô com a mesma limitação da Márcia Estrela, né? Então, assim, tá difícil aqui. Então tá, mas faz um X aí, bonito. Aí, a foto fica meio borrada, viu, gente? Porque a conexão também não fica muito legal, mas a gente registra. Fica aí registrado. Vou compartilhar com vocês a nossa... Gente, compartilha, Fer. Acho que para a gente encerrar, né? Mais uma vez aí, Flávio, de coração, obrigada. Mais um presente aí que eu ganho, né? Da Criativa, de conhecer pessoas assim. E de conseguir misturar tudo isso, né? É a primeira vez que eu trago alguém da agência que tem tanto a dizer, misturando com os meus professores, né? Aqui, meus colegas aqui da escola, Fernanda, Luiz Flávio, né? O Toninho aqui também hoje. Então, foi muito legal, muito produtivo. Estou muito feliz mesmo por todas as suas palavras e os seus ensinamentos também. E para fechar, a gente vai fazer, né? Que o Daniel ensinou para a gente há uns dias atrás. Eu gostaria que todo mundo abrisse o microfone, né, para fazer aí uma salva de palmas aí para o Flávio, tudo bem? Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá. No 1, 2 e 3. Vamos lá. É isso, gente. Obrigadão aí pela presença. Obrigado. Flávio, quem sabe a gente faz mais vezes, né? Para as turmas que vão chegando, para a gente transformar essa corrente aí em cada vez mais força e união. Tá bom? Tá ótimo. Gente, obrigado e parabéns aí pela iniciativa, gente. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigada, Flávio. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau. Tchau, obrigado, gente. Falou. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Boa semana. E a gente se encontra de novo. Ô, Márcia, faltou a Fabi. Ela também estava. O Nelson acabou de ver que ela estava aí. Eu não tinha visto. E ela mandou mensagem. Adorei, pessoal. Beijo. Você ficou quietinha. Não vai participar, não, gente. Só tô de ouvinte, só. Poxa. Faremos mais. Obrigada. Obrigada. Vamos pensar em mais. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a você. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até semana que vem.